tudo bem? Qual que é, na verdade, o intuito do vídeo de hoje? Eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, Giovanni Fantuzzi, inclusive essa conversa foi autorizada por ele, então Giovanni, muito obrigado por estar contribuindo também. O tema a gente estava discutindo a respeito de quê? Da ingesta de sódio no dia a dia. Ele até me perguntou se podia usar ketchup e tal. Aí assim, o que eu respondi para ele foi o seguinte, que muitas vezes a gente fica falando assim, mas restringe a quantidade de sódio ou zera. Aí você entra num grande problema. Por quê? Não é que depende muito da fase de treino que você se encontra, né? Por exemplo, ele agora, se eu não me engano, está na fase de hipertrofia. Então, assim, o sódio é essencial para essa fase, porque ele permite para que haja uma melhor contração muscular. O processo de contração muscular, ele precisa do sódio, tá? Qual que é a recomendação de ingesta diária? São 3.000 miligramas de sódio por dia, né? Ou 3 gramas de sódio por dia. Mas pensa bem, não são 3 gramas de sódio de sal, tá? São 3 gramas de sódio. O alimento que você ingere já contém sódio. Algumas bebidas que você ingere, se for, por exemplo, bebidas carboidratadas, né, hidrotônicos, possuem sódio. Basicamente, todos os alimentos possuem um teor de sódio, seja alto, médio ou baixo, depende do tipo de alimento que você utiliza, tá? É recomendado a zerar sódio? No meu ver, são raríssimos os casos que zeram o sódio, tá? Quando a pessoa zera sódio, por exemplo, num período quase véspera de competição, no caso de um fisiculturista, porque ele começa a reduzir muito a quantidade de sódio, alguns casos nem zeram, tá? Começam a reduzir muito a quantidade de sódio para reduzir a quantidade a retenção hídrica subcutânea, né? Deixar a pele mais colada ao músculo e começam a usar... Eu esqueci agora o nome da substância que é utilizada, mas também é um mineral que começa a jogar água para potássio. Começa a utilizar potássio, né? E essa manipulação de potássio tem que ser muito cuidadosa porque é perigosa, né? Afeta diretamente o coração, por exemplo, se for mal manipulada. E começa a jogar essa água do meio extracelular, que está no tecido, na parte subcutânea, né? Que confere uma sensação de embaçamento pro corpo, pro shape, como queira dizer, e começa a jogar essa água para o meio intracelular, dando mais densidade ao músculo, tá? Só um exemplo para vocês verem que assim, eu considero como um caso extremo, que é o fisiculturista, porque tudo ali é levado ao máximo, a intensidade dos treinos ao máximo, a dieta ao máximo, as manipulações de macro e micronutrientes e minerais, sais minerais é levado ao máximo, tá? Não nos valores, nem sempre nos valores máximos, mas na condução e na seriedade com que é feita. Então, assim, vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa que está num período de off-season, né, que seria um período de ganho de massa muscular, força e ganho de massa muscular prioritariamente. Pouquíssimos atletas conseguem fazer esse período de maneira seca, sem ganho nenhum de gordura, tá? Sempre tem um ganho a mais de gordura, porque eu já comentei isso em vídeos anteriores. A partir do momento que você entra num período de off-season, seja para ganho de força pura, ou máxima, misto, que seria força e hipertrofia ali, uma fase intermediária, ou hipertrofia máxima, ganho máximo de massa, você está numa dieta hipercalórica, ou seja, se o seu basal são 2.000 quilocalorias, a sua ingesta vai ter que ser superior a isso, né? 300, 200, 300, 400, 500, 1.000 quilocalorias acima, depende de quê? De como a sua equipe multidisciplinar vai conduzir isso, o quanto você precisa ganhar agora, o quanto que o seu programa vai demorar, né? Agora, se você está numa fase de perda de gordura, vai ter que ser hipocalórico, já comentei isso em outros vídeos. Então vamos partir da seguinte ideia: o cara está numa fase, no off-season, e está com uma ingesta de sódio muito baixa. É ruim? Não necessariamente, porque o carboidrato dele vai estar muito alto. Então ele tem energia suficiente para realizar os exercícios dele, as atividades dele em uma intensidade mais alta possível. Mas se tiver muito baixa a quantidade de sódio, ele não vai ter um potencial de contração muito bom. Se ele não tem um potencial de contração muito bom, ele vai fazer o quê? Ele vai se cansar muito antes. Por quê? Acabou os estoques dele de sódio para realizar a contração muscular.
Então, por exemplo, uma série que ele conseguiria fazer 15 repetições, ele faz 10 repetições. Logo, ele faz um trabalho menos intenso que poderia ser feito. Logo, os ganhos dele são menores. Logo, num período de perda de gordura, que ele possivelmente vai ter que baixar consideravelmente a quantidade de carboidrato e de sódio também, vai acabar ficando o quê? Uma musculatura murcha. Uma musculatura, mesmo se não ficar murcha, vai ficar com pouco volume, porque os ganhos anteriores dele não foram satisfatórios. Agora vamos colocar um segundo quadro. Um quadro em que a pessoa está com a ingesta adequada de sódio e a quantidade de carboidrato adequada ou um pouco mais alta. Onde ele conseguiria fazer 15 repetições, ele vai fazer 15, 18 repetições. Vai ter possibilidade de aumentar a carga, baixar um pouco as repetições e manter a intensidade do treino sempre alta. O que vai acontecer com esse cara lá na frente? Ele vai ter um ganho de volume muscular muito bom, vai ter um ganho de densidade bom. Aí a questão da simetria vai ser o quê? Da seleção de exercícios e como que a correção postural e a correção de assimetrias foi realizado antes, tá? Então vamos tratar só o quê? Do volume muscular e da densidade com que ele conseguiu ganhar nesse período de ingesta superior ao basal dele, né? Um período de dieta hipercalórica. Quando ele chegar numa fase posterior a essa de perda de gordura, com uma dieta hipocalórica, ele está com a densidade boa. Então a condução do sódio dele vai ser mais tranquila, né? A condução com a redução de carboidratos vai ser mais bem realizada. Por quê? Vai ter como ser mais progressivo. Se ele estava com tudo baixo antes, ele já estava em déficit, tá? Muitas vezes o pessoal olha só o quê? Olha só os macronutrientes. E se esquecem de analisar os micronutrientes, os sais e os minerais, tá? O que mais se vê hoje em dia, o que é? A famosa dieta da batata doce e frango, né? Mas o pessoal não coloca folhosos, não colocam leguminosas, não coloca fruta em determinados momentos do dia, tá? Não é que fruta seja ruim, é uma fruta, a maior parte delas, se não todas, não tenho certeza, são de índice glicêmico alto, né? Então assim, você não vai ficar à base de fruta todos os dias. Tem muita gente que fala assim, quero emagrecer e tal, vou reduzir carboidrato, e começa a comer fruta igual um louco. Emagrece? Talvez, mas não vai emagrecer tanto quanto poderia se colocasse carboidratos melhores. Tá, aí você deve estar pensando agora assim, Cadu, mas você quer que eu tome pra mim, que quero uma vida saudável, condutas de um bodybuilder? Não, isso não é condutas de um bodybuilder. As condutas são as mesmas para todas as pessoas, né? O que vai mudar o que é? O tipo de alimento de acordo com o teu metabolismo. Uma pessoa, por exemplo, que tem aversão a glúten, você não vai colocar para ela um pão branco, não vai colocar para ela algum alimento que contenha glúten, né? Você quer fazer o que? Mas faz bem? Não faz bem para essa pessoa. Para mim, que não tem aversão a glúten, pelo menos eu até hoje não aparentei nada, não detectamos nada, não tem problema, né? E mesmo assim eu evito essa quantidade toda de glúten. Estou citando glúten porque é uma coisa que está em voga, todo mundo fica falando glúten, tira glúten, não põe glúten, muito glúten, pouco glúten, enfim, né? Se a gente for levar ao pé da letra tudo que está sendo exposto hoje em dia no mundo fitness, a gente vai basicamente viver à base de gelo e água, né? Porque cada hora uma coisa faz mais mal que a outra. Então assim, ver a sua necessidade com quem? Com um nutricionista esportivo, né? Ou até mesmo com um nutrólogo, ou com um endócrino, fazer todos os exames, ter esse acompanhamento de perto é importante. Por que eu digo que fazer isso não é ter uma conduta necessariamente de bodybuilder? Porque, igual eu falei anteriormente, nesse mesmo vídeo no início dele, a conduta de um bodybuilder é a conduta de uma pessoa saudável elevada à 10ª potência, né? Você vai lá e come seu pré-treino, come no café da manhã o quê? Eu como pão integral, clara de ovo e como, não sei, uma fruta. Tá. Aí você vai ver um bodybuilder, o que ele come no café da manhã? 500 gramas de batata doce, 11 claras de ovo, um ovo inteiro, né? 12 ovos, e mais um shake, e polivitamínico, e ômega 3, vitamina C, e mais uma pá de coisa. Percebe que não mudou nada do seu, a não ser as quantidades, né? Você vê, por exemplo, eu adoro mingau de aveia de manhã.
amo, não tiro da minha dieta. Às vezes eu só reduzo a quantidade. Mas, por exemplo, eu como de manhã 100 gramas de aveia, eu coloco 100 gramas de aveia seca, né? Dá mais ou menos uns 150, 180 gramas de mingau. Aí você vai ver um bodybuilder, o Eduardo Corrêa, por exemplo, ele deve comer facilmente ali uns 400 gramas de mingau pronto, uns 500 gramas de mingau pronto, né? E você vê, olha a diferença, nem compara, né? A grande diferença que é? É que nós, pessoas normais, fazemos isso há pouco tempo. Esses caras fazem isso há mais de 10 anos. A grande questão que permeia o bodybuilder hoje, o bodybuilding, é a consistência desse trabalho, né? É um trabalho, um hábito de vida saudável, por isso que hoje considera-se muito mais como um lifestyle do que como uma fase, né? As pessoas que levam esse tipo de vida como bodybuilder, né, como se fosse bodybuilder por pouco tempo, não seguram os ganhos, porque é todo um processo. Bodybuilding é um processo de anos, não é um planejamento de alguns poucos anos, 2, 3 anos. Você constrói qualquer atleta, boxe por exemplo, o boxe constrói um atleta para a primeira competição dele em 5, 6 anos. Um bodybuilder você não constrói ele com menos de 10 anos de treino e dieta consistentes, tá? Então assim, eu gosto sempre de associar pessoas normais como nós, né, a não ser que você seja um bodybuilder e esteja vendo esse vídeo, obrigado, com o público bodybuilder. Por quê? São basicamente a mesma conduta, só que pessoas normais uma conduta. Bodybuilder uma conduta, a mesma conduta elevada à 10ª potência, durante alguns bons anos. Tá? Então, com relação à ingesta de sódio, é errado zerar? Considero que sim. Tá? Há necessidade e há de ser suprida, tal como a necessidade de carboidrato e a mínima ou menor necessidade de zerar o carboidrato. Tá? Se você zera o carboidrato, você não tem fonte de energética básica para, por exemplo, acelerar a queima de gordura, né? Você fica o quê? Com gordura e musculatura murcha. Horrível, ok? Então, assim, a gente tem que parar, sentar a bunda na cadeira, estudar e ver o que realmente faz sentido, tá? E não só pensar nas modas. O que o nosso corpo pede em termos de fisiologia. O que nosso corpo pede em termos de metabolismo. É isso que tem que ser seguido. Tá? Uma coisa que funciona para um cara que come 7.000 quilocalorias por dia, sob o uso de esteroides ou não, tá? Não necessariamente serve para você. Então, há de ser visto, primeiramente, a especificidade da pessoa, a individualidade biológica de cada um e a especificidade da fase do treino e do esporte com o qual ela pratica, ok? Então, antes de pensar em zerar qualquer coisa, estuda. Se não tem meios para estudar, procure quem possa te informar de maneira correta. E sempre peça explicações sobre qual o processo, sobre o que vai ser feito, ok? Mais importante que a fase final é o processo em que você está inserido. Tá? Se você não compreende o processo, você não consegue dar feedback para o seu treinador, não tem o feedback próprio do seu treinamento, da sua alimentação, e não fica sempre em ascendência. Você faz isso aqui, ó, ascende e atinge um patamar, ok? A ideia é não atingir patamar. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado, boa semana a todos. Dúvidas, estamos aí. Abraço.